de Alvorada. O motivo de eu pedir a palavra, senhor presidente, é que me preocupa muito o estardalhaço que tem sido feito pela imprensa, principalmente televisiva, a respeito da gripe suína H1N1, a influenza A. Eu acho que a TV está fazendo muito sensacionalismo e nós já estamos vivendo uma hipocondria de gripe suína, ou seja, o medo de contrair a doença. A respeito disso, hoje estive falando, dei uma entrevista para o nobre colega Roy Nelson, no programa de rádio dele, e já procurei alertar a população. Na verdade, é uma gripe que preocupa, mas não tanto, não como a imprensa divulga. É uma gripe não tão letal, não é tão fatal. Para vocês terem uma ideia, a gripe comum, a influenza comum, mata mais, a letalidade dela é maior do que essa gripe dita suína. Então, isso aí me preocupa muito, porque o pessoal está muito apavorado. Nós temos casos aqui em Lins, a evolução tem sido boa. Eu mesmo tive um caso internado, tratei, e eu acho que tem algum interesse escuso por volta disso, seja em venda de medicamento usado, Tamiflu. Não posso afirmar isso, mas o fato é que vocês, nos noticiários de TV, vocês veem diariamente, indivíduo com máscara, aquele sensacionalismo, e apenas que a gripe suína, ela acomete uma faixa mais jovem do que a gripe tradicional. Você sabe bem por que isso? Talvez porque os mais idosos, eles já tiveram contato com esse vírus. Esse vírus é um vírus modificado, é um vírus uns dizem da própria gripe espanhola, que já ocorreu, que sofreu mutações, da gripe aviária, que teve no passado recente. Então, talvez a resistência que os idosos tenham mais que os jovens seja porque já tem tido contato com esse vírus. Acho demagógica a medida dos secretários de saúde do estado de São Paulo, de Minas, de todos os estados que adiaram o ano letivo para iniciar em 17 de agosto. Acho que isso é um absurdo. Nosso país já não é excelente em educação. Isso aí só compromete o nível de ensino das nossas crianças e por um alarmismo. Sem contar as mães que tiram férias no período escolares para ficar com seus filhos, férias do trabalho. E agora se vem tendo que retornar ao emprego e com os filhos dentro de casa. Então, eu queria passar isso. Vereador. Pois não. Quero só cumprimentá-lo, já tinha dito aqui hoje, agora há pouco, com relação à entrevista que Vossa Excelência deu hoje no programa do vereador Roy Nelson, né? Que eu estava me sentindo um pouco meio que alienígena nessa discussão, porque a gente ouve o ministro da Saúde falar, a gente ouve todos os grandes especialistas em questão de infecção do Brasil falar, e todos pedem cautela, tranquilidade, né? Nada de pânico. A gente liga a TV, é o oposto daquilo que eles falam. E aqui em Lins, infelizmente, eu sei que muito bem intencionado, não digo que não há boa intenção, mas essas medidas tomadas, elas me parecem muito mais guiadas pelo efeito sensacionalista do que pelas normas de saúde que, né, os senhores técnicos conhecem muito melhor, né? E aí, então, quero parabenizar pela abordagem, principalmente nessa questão do adiamento das aulas, né? Indo para São Paulo semana passada, eu estava meio que indignado, meio bravo no carro, porque eu achava isso uma medida absurda, inclusive pelo aspecto de que grande parte, né, uma grande parcela das nossas crianças vão à escola ou à creche em virtude da necessidade da alimentação. Essa criança fica em casa sem alimentação, ela vai estar mais propensa, porque ela não vai estar tendo a sua segurança nutricional garantida. A creche, a escola que garantia isso a ela. Não tem, então ela está mais vulnerável agora. Então a medida foi um tiro no pé. Mas eu quero aqui parabenizar o senhor pela abordagem. Obrigado. Eu também acho exatamente isso. E para o senhor ter uma ideia do que o sensacionalismo leva, o nosso
hospital referência para influenza A era o estadual de Bauru, que nos orientava para que todos os casos que merecessem internações fossem encaminhados para lá, porque lá teria o remédio, o Tamiflu, disponibilizado, e eles fariam o exame diagnóstico. Já não aceito mais casos, de tantos casos que aparecem de gripes comuns, eles não atendem a demanda, não dá para fazer mais o exame, e a orientação é para que os casos sejam tratados no domicílio. E que só aceitarão doentes quando tiver insuficiência respiratória franca para dar entrada na UTI. Só serão internados os casos no estadual que vão direto para a UTI. Porque a demanda é tão grande que eles não conseguem mais fazer exames. Então, isso aí está limitando até o diagnóstico da gripe. A gente não está tendo muita alternativa. A sorologia não está sendo feita, está sendo feito o SWAB agora, de nasofaringe. O SWAB tem que ser acondicionado em temperatura de 8 graus, tem que ir para Rio Preto, leva 3 dias. Aí o período necessário para usar o Tamiflu, o remédio é nas primeiras 48 horas. Esses remédios, o Tamiflu não é mais vendido em farmácias, ficou para disposição da saúde pública, mas pela internet tem um intercâmbio, tem um mercado negro, todo mundo está comprando. Então eu acho que, não sei, isso não posso afirmar, mas acho que é mais alguma coisa de laboratório farmacêutico, marketing. Não que não se deva preocupar com a gripe, deve sim, principalmente gestante, que é mais vulnerável, hipertenso, diabético, tem que ter uma preocupação, mas não esse exagero, não é tudo isso. Está havendo um pânico. Estou notando que a população está em pânico graças à imprensa. E essas medidas que vocês veem, usar máscara, isso não adianta nada. A máscara, para você ter uma ideia, para evitar o contágio, ela não pode ser usada mais que 2 horas, ela tem que ser trocada. Então, máscara sim, para o médico que vai atender o paciente internado, o pessoal da enfermagem, para assistência, mas no dia a dia usar máscara em elevadores, isso não tem sentido nenhum. Então eu queria mais usar o microfone para tranquilizar os colegas e dizer que tem uma preocupação, como toda doença tem, mas que não é esse exagero. Nobre companheiro, permite uma parte? Pois não. Só para a conscientização da população, nós já tivemos caso, já temos caso da gripe em Lins. Então, Roy, isso que eu falei, eu tive um caso internado, foi internado na madrugada de terça para quarta, 1h30 da manhã, um quadro de insuficiência respiratória e tal, e bem característico, bem possível que seja a influenza A, mas não deu para fazer o diagnóstico, então a gente classifica de síndrome gripal, uma síndrome que poderia ser. Por que não foi feito o diagnóstico? Por causa desse problema dos exames. O contato que eu fiz lá com o hospital estadual, não dá, o diagnóstico vai ter que ver por aí, daí que eu fui ver como poderia fazer, porque até então eu ainda acreditava que poderia mandar lá como que a gente recebia do ERSA, todas as instruções, manda para Bauru que vamos centralizar. Não, então não tem o diagnóstico de laboratório. Se você me perguntar, eu acho que sim, que era, mas então é classificado como síndrome gripal. E não tem por que não ter aqui em Lins, né? Eu acho que já temos casos, é possível não ter. O vírus já está no ar, ele não está mais contágio pessoa a pessoa. Então eu acredito que tenha sim. Me permite uma parte novamente? É só para esclarecimento da população, então, pelo que eu entendi no seu pronunciamento, quer dizer, cada cidade vai cuidar dos seus doentes. Só em caso de mais grave que for direto para a UTI é que serão mandados para Bauru. O resto nós temos que resolver por aqui. Exatamente, porque tem um afluxo tão grande, Roy, por isso que eu estou falando, assim, também, do Hospital Unimed, vocês virem o número de pacientes com um simples resfriado que vão, porque ninguém quer saber se tem febre, não tem febre, eles vão lá. E isso aí, no meio desses casos tem o resfriado comum com febre, que você tem que fazer o exame. Isso aí ficou reservado para os grandes centros. Então o Bauru, que era a nossa referência, não está atendendo a demanda deles lá. Eles fazem os exames dos doentes do dia a dia, como o afluxo aqui é grande, lá também. Então é mais ou menos por aí, cada um que cuida do seu abacaxi.